Hoje, você vai ouvir uma das teorias mais perturbadoras já criadas dentro do ocultismo e da tradição esotérica. A linhagem oculta de Caim, o primeiro assassino, o filho amaldiçoado e talvez o ancestral de uma raça que carrega até hoje o sangue que nunca foi purificado. A história começa no Gênesis. 2 irmãos, Caim e Abel. Caim, o agricultor. Abel, o pastor. Ambos oferecem sacrifícios a Deus, mas apenas o de Abel é aceito. Caim se enche de inveja, de ira, e com um só golpe muda o destino da humanidade. Ele mata o próprio irmão. E é nesse momento que a primeira morte humana acontece. Um crime que mancha a terra com sangue inocente. Deus o amaldiçoa e diz: "Maldito serás da terra, que abriu a boca para receber o sangue do teu irmão." Mas curiosamente, o Criador não o destrói. Em vez disso, marca Caim com um sinal misterioso e o envia para o exílio. Diz ainda que ninguém deve matá-lo, pois quem o fizer será amaldiçoado 7 vezes mais. Caim então parte para a terra de Nod, a leste do Éden. E lá, segundo Gênesis, ele encontra uma mulher, casa-se e tem filhos. Mas essa é uma das perguntas mais enigmáticas da Bíblia. De onde veio essa mulher, se Adão e Eva eram os únicos humanos até então? A teologia tradicional ignora esse detalhe, mas o ocultismo não. Alguns textos gnósticos e tradições cabalísticas afirmam que a esposa de Caim não era humana, mas uma entidade caída, uma descendente dos anjos rebeldes, os mesmos que, segundo o livro de Enoque, desceram à terra e se uniram às filhas dos homens. Dessa união teria nascido uma descendência híbrida, meio humana e meio espiritual, uma linhagem marcada pela rebeldia, pela ambição e pelo domínio sobre o mundo material. Essa seria a linhagem de Caim, os portadores do sangue negro, o sangue do conhecimento proibido. Nos séculos seguintes, essa linhagem teria se espalhado silenciosamente, enquanto os descendentes de Sete, o outro filho de Adão e Eva, representavam a pureza e a obediência ao Criador. Os de Caim herdaram uma conexão mais profunda com a matéria, com o poder e com o oculto. Em tradições herméticas antigas, Caim não é visto como vilão, mas como o primeiro iniciado, o homem que recebeu o fogo dos deuses, o mesmo fogo que Prometeu roubou para dar aos humanos. Esse fogo é símbolo do conhecimento, da consciência, da iluminação, mas também da rebelião. E é por isso que os gnósticos afirmavam: o sangue de Caim jamais foi purificado. Ele continua fluindo, atravessando os séculos, nas veias dos que buscam poder acima da alma. Caim foi descrito como o primeiro construtor de cidades, o primeiro a dominar o metal, a arquitetura, a engenharia. E é por isso que, em algumas tradições, ele é chamado de o pai dos construtores. Os descendentes de Caim seriam os fundadores das primeiras sociedades secretas, aqueles que guardavam o conhecimento proibido dos anjos caídos. Em correntes antigas da maçonaria e da Rosa Cruz, há menções simbólicas ao selo de Caim, um símbolo associado ao arquiteto que constrói templos sem Deus. Para muitos ocultistas, a linhagem de Caim nunca desapareceu. Ela teria se infiltrado em famílias influentes, dinastias e ordens secretas que até hoje controlam o mundo nas sombras. Textos como o livro de Enoque e o Zohar afirmam que o legado de Caim é uma mistura de maldição e poder, um elo entre o humano e o divino, mas corrompido, enquanto a linhagem de Sete representa o caminho da fé. A linhagem de Caim representa o despertar da mente, o domínio do conhecimento e o desejo pela imortalidade. Alguns ocultistas afirmam que o Anticristo, a figura final do Apocalipse, será o ápice dessa linhagem. Um homem perfeito em sabedoria, mas vazio de alma. O símbolo final de um sangue que nunca foi redimido.
E é aqui que a teoria se torna mais sombria. E se o sangue de Caim ainda corre por entre nós? E se essa herança antiga for mais do que uma metáfora espiritual? Há quem diga que certas famílias poderosas, linhagens de reis, magos e governantes, trazem em si a marca invisível desse primeiro rebelde, e que o retorno desse sangue pode marcar o início de um novo ciclo na história humana. Talvez o Apocalipse não seja o fim dos tempos, talvez seja apenas o despertar de uma linhagem antiga, o momento em que o sangue de Caim volta a reivindicar seu lugar no mundo. No fim, a pergunta permanece: será que todos nós carregamos em alguma parte da alma um fragmento desse sangue? A centelha do Criador e a sombra do assassino? Talvez a verdadeira batalha entre o bem e o mal não esteja lá fora, mas dentro de nós, entre o que herdamos e o que escolhemos ser. Se esse tema te fez refletir sobre o lado oculto da criação, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sino, porque aqui, nas linhas do divino, o mistério nunca dorme. Mas a história não termina com o exílio de Caim. Na verdade, é ali que tudo começa. As tradições ocultistas mais antigas afirmam que Caim, após ser marcado, recebeu algo que os textos sagrados preferiram esconder: conhecimento. Um conhecimento que não vinha de Deus, mas de entidades conhecidas como os vigilantes, anjos caídos que observaram a humanidade crescer e decidiram intervir. Esses seres ensinaram aos homens as artes da guerra, da metalurgia, da astrologia e da magia. E Caim, segundo os místicos, foi o primeiro a receber seus segredos. Eles o instruíram a dominar o fogo, a forjar o ferro, a moldar o mundo com as próprias mãos. Caim se tornou o protótipo do homem que cria sem a permissão divina. O primeiro que ousou dizer: "Eu sou o meu próprio Deus". E é nesse ponto que surge o conceito do sangue impuro, o sangue que não foi purificado pela obediência, mas fortalecido pela rebeldia. O sangue de Caim seria, portanto, o símbolo da humanidade que escolhe o caminho do conhecimento proibido, o caminho luciferiano. Não o mal em si, mas a luz que arde demais e queima quem não está preparado para recebê-la. Segundo a Cabala, cada geração de descendentes de Caim herdou fragmentos desse poder. Entre eles, um nome se destaca: Tubal-Caim, descrito na Bíblia como o mestre de todos os artífices do bronze e do ferro. Mas no esoterismo, Tubal-Caim é muito mais do que um simples ferreiro. Ele é o arquétipo do alquimista primordial, o que transforma a matéria em espírito e o espírito em poder. Alguns rituais antigos invocavam o nome de Tubal-Caim como uma senha secreta entre iniciados. Dentro de ordens ocultas, ele era reverenciado como o verdadeiro pai dos construtores, e sua marca seria o símbolo da transformação, do domínio sobre o fogo, a herança do sangue de Caim. Em certas correntes da maçonaria, especialmente nas vertentes mais antigas e místicas, há referências a esse arquétipo, o arquiteto rejeitado, aquele que carrega a marca do conhecimento proibido, que é condenado, mas também necessário para o avanço da humanidade, o construtor invisível que ergue templos para deuses que já foram esquecidos. Os textos gnósticos vão ainda mais fundo. Eles afirmam que Caim foi o primeiro homem a perceber a prisão da matéria. Enquanto Abel representava-se da obediência ao demiurgo, o Deus criador e limitador, Caim teria se rebelado contra essa prisão, tornando-se símbolo de liberdade espiritual. Mas essa libertação custou caro, pois ao matar Abel, Caim libertou o homem da submissão, mas selou sua alma à maldição do sofrimento e do exílio eterno. É por isso que muitos ocultistas afirmam: Caim não morreu, ele apenas mudou de forma. A cada era, seu espírito renasce,
habitando aqueles que buscam o conhecimento acima da fé, o poder acima da redenção. Aqueles que acreditam que Deus é apenas o primeiro de muitos. Há quem diga que a linhagem de Caim sobreviveu secretamente através das eras, que seus descendentes se misturaram aos reis antigos, aos faraós do Egito, aos imperadores de Roma e aos alquimistas da Idade Média. Os portadores do sangue negro, assim eram chamados nos grimórios, homens e mulheres que possuíam uma centelha de poder em suas veias, uma força que poderia criar ou destruir. Alguns acreditam que o próprio Hiram Abif, o construtor do Templo de Salomão nas tradições maçônicas, era herdeiro espiritual de Tubal-Caim, o arquiteto que conhecia o segredo da construção divina, mas que foi morto pelos próprios discípulos, repetindo o ciclo de Caim e Abel. O Criador que é traído pela sua própria obra. Esse simbolismo aparece repetidas vezes na história humana. A ideia de que a verdadeira sabedoria nasce da transgressão, de que toda evolução exige uma ruptura e de que o sangue de Caim ainda flui por todos aqueles que desafiam os limites impostos pela fé. Mas, será que essa linhagem é apenas simbólica? Ou será que há algo de físico, real, oculto entre nós? Antigos manuscritos hebraicos falam sobre uma marca que pode ser passada pelo sangue, uma mutação espiritual que atravessa gerações. E em certas tradições, essa marca seria visível no olhar, naqueles que possuem o dom da manipulação, do carisma e uma estranha ausência de culpa. Esses seriam os filhos de Caim modernos, políticos, líderes, magos e até artistas que, de alguma forma, moldam o mundo à sua imagem, todos guiados por uma energia que busca o domínio da matéria sobre o espírito. Muitos acreditam que, no fim dos tempos, essa linhagem voltará a se manifestar de forma clara, que os descendentes de Caim, detentores do conhecimento antigo, prepararão o terreno para um novo mundo, um mundo guiado pela razão, pelo domínio da tecnologia e pela ascensão do homem ao trono dos deuses. Mas o preço será alto, pois o sangue de Caim nunca foi purificado, e tudo o que nasce da rebeldia, cedo ou tarde, retorna à destruição. E enquanto a humanidade continuar buscando o poder absoluto, a linhagem de Caim continuará viva, não apenas no sangue, mas na alma de todos os que ousam olhar além do véu. Porque no fim, Caim não foi apenas o primeiro assassino, foi também o primeiro homem livre. E a liberdade, como o fogo, pode iluminar ou destruir tudo o que toca.